Uma história baseada em relatos reais de uma caminhoneira que aconteceu na BR-116 vai mexer com sua cabeça de uma forma que você nunca imaginou. Prepare-se para descobrir os mistérios que rondam as estradas brasileiras, porque o que você vai ouvir agora mudará para sempre sua forma de ver as rodovias do nosso país. Ana Beatriz diminuiu a velocidade quando avistou o posto abandonado no quilômetro 445 da BR-116. Na região conhecida pelos motoristas como Terra de Ninguém. Eram quase 10 da noite de uma quinta-feira chuvosa, e ela precisava fazer uma parada técnica antes de seguir para Salvador com sua carga de materiais de construção. Com 38 anos de idade e 15 anos rodando pelas estradas brasileiras, Ana conhecia cada quilômetro daquela região como a palma da sua mão. Sabia onde parar com segurança, quais postos funcionavam 24 horas, onde encontrar uma refeição decente no meio da madrugada e, principalmente, quais trechos evitar quando a neblina engolia a pista. O posto havia fechado há pelo menos 5 anos, mas sua estrutura ainda servia de abrigo para caminhoneiros experientes que conheciam o local. Ana estacionou o caminhão próximo ao antigo restaurante, desligou o motor e respirou fundo. A chuva batia no para-brisa com uma intensidade que criava um som quase hipnótico dentro da cabine. Ela pegou a garrafa térmica com café e estava prestes a se servir quando algo chamou sua atenção através do espelho retrovisor lateral. Uma mulher caminhava lentamente pela pista, completamente encharcada pela chuva. Usava um vestido longo de cor escura que grudava no corpo molhado, e seus cabelos longos pareciam flutuar com o vento. O mais estranho é que ela andava descalça sobre o asfalto molhado, como se não sentisse o frio nem a chuva que caía torrencialmente. Ana franziu a testa e olhou novamente pelo retrovisor, certificando-se de que não estava vendo coisas. A mulher continuava ali, caminhando em direção ao posto com passos lentos e deliberados. Ana desceu do caminhão rapidamente, ignorando a chuva que instantaneamente encharcou suas roupas. Correu em direção à mulher, preocupada com seu estado. "Ei, moça! Você tá bem? O que tá fazendo aqui nessa chuva?" gritou por cima do barulho da tempestade. A mulher parou de caminhar e virou-se lentamente para Ana. Seus olhos eram profundos e escuros, com uma expressão que misturava tristeza e resignação. Ela não parecia surpresa ao ver Ana, como se já esperasse por esse encontro. "Você pode me levar até a próxima cidade?" perguntou a mulher com uma voz suave, quase sussurrada, mas que Ana conseguiu ouvir perfeitamente, apesar do barulho da chuva. "Claro que posso, mas você precisa sair dessa chuva agora. Vem, entra no caminhão", respondeu Ana, estendendo a mão para ajudar a desconhecida. A mulher aceitou a ajuda e as duas correram para a cabine do caminhão. Uma vez dentro da cabine, Ana ligou o aquecedor e pegou uma toalha limpa que guardava atrás do banco. "Aqui! Se enxuga com isso. Você tá gelada", disse, oferecendo a toalha para a mulher. Ela aceitou a toalha, mas ao invés de se secar, apenas a segurou entre as mãos, olhando fixamente para Ana. "Como você se chama?" perguntou Ana, ligando o motor para aquecer a cabine. "Isso não importa agora", respondeu a mulher. "O que importa é que você me encontrou." Ana achou a resposta estranha, mas decidiu não insistir. Tinha encontrado muitas pessoas em situações difíceis ao longo dos anos na estrada, e aprendeu que nem sempre era apropriado fazer muitas perguntas. "Tudo bem, não precisa me contar nada se não quiser. Para qual cidade você quer ir?" perguntou enquanto ajustava o retrovisor. "Para onde você estiver indo", respondeu a mulher, finalmente começando a se secar com a toalha. Ana colocou o caminhão na estrada e seguiu viagem. Durante os primeiros quilômetros, nenhuma das duas falou muito. Ana ocasionalmente olhava para sua passageira através do espelho interno e notava que ela parecia estar sempre observando algo pela janela lateral, como se procurasse por alguma coisa específica na paisagem escura. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, e a estrada estava praticamente vazia naquele horário. "Faz muito tempo que você trabalha com caminhão?" perguntou a mulher, quebrando o silêncio que havia se instalado na cabine. Ana sorriu, satisfeita por finalmente ter uma conversa normal. 15 anos já.
Comecei nova, logo depois que terminei o curso técnico em mecânica. Meu pai também era caminhoneiro, então cresci ouvindo histórias da estrada. E você? Trabalha com o quê? Ana tentou puxar assunto, curiosa sobre sua misteriosa passageira. A mulher demorou alguns segundos para responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu trabalho com memórias, disse finalmente. Ajudo as pessoas a lembrarem de coisas que preferiram esquecer. Ana achou a resposta peculiar, mas imaginou que talvez ela fosse psicóloga ou algo do tipo. Deve ser um trabalho interessante, comentou Ana, mantendo o foco na estrada molhada à frente. Os quilômetros passavam em silêncio relativo, apenas com o som do motor diesel e o ruído dos pneus sobre o asfalto molhado. Ana ocasionalmente tentava puxar conversa, mas suas tentativas eram respondidas com frases curtas e enigmáticas. A mulher parecia estar sempre alerta, observando cada placa, cada saída, cada posto que passavam, como se estivesse procurando por algum sinal específico. Ana começou a sentir um desconforto crescente, uma sensação estranha que não conseguia explicar. Tinha dado carona para centenas de pessoas ao longo dos anos, mas nunca havia sentido algo assim. Você conhece bem essa região? Perguntou a mulher, quebrando o silêncio que havia se instalado novamente. Ana assentiu com a cabeça. Conheço sim, rodo por aqui há mais de uma década. Por que pergunta? A mulher não respondeu imediatamente, mas apontou para uma placa que indicava a saída para uma cidade pequena. Já passou por Pedra Branca alguma vez? Perguntou com um tom de voz diferente, mais sério e carregado de emoção. Ana franziu a testa, tentando lembrar. Pedra Branca era uma cidadezinha que ficava cerca de 40 quilômetros para dentro do interior, longe da rodovia principal. Já passei sim, algumas vezes, mas faz tempo. É uma cidade bem pequena, quase não tem movimento. Por que você quer saber? Ana estava genuinamente curiosa agora. A mulher virou-se para encará-la diretamente pela primeira vez durante a viagem. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez Ana sentir um arrepio. Porque foi lá que tudo começou, disse a mulher com uma voz que parecia carregar o peso de anos de dor. Foi lá que uma mulher desapareceu há 8 anos, e ninguém nunca soube o que aconteceu com ela. Ela estava voltando do próprio casamento quando simplesmente sumiu da face da terra. O carro dela foi encontrado na beira da estrada, com as chaves na ignição, a porta aberta, e ela nunca mais foi vista. Ana sentiu um frio na espinha. A história era perturbadora, mas não entendia por que a mulher estava lhe contando isso. Isso é terrível, comentou Ana. Mas por que você está me contando? Você conhecia essa mulher? A passageira sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de melancolia. Eu era essa mulher, disse simplesmente. O caminhão quase saiu da pista. Ana pisou no freio instintivamente, fazendo o veículo reduzir drasticamente a velocidade. Seu coração disparou e suas mãos começaram a tremer no volante. O que você quer dizer com isso? Perguntou Ana, tentando manter a calma apesar do pânico que começava a tomar conta dela. A mulher continuou sorrindo aquele sorriso triste e olhou pela janela novamente. Quer dizer que eu preciso que alguém saiba a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Preciso que alguém conte minha história para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. E você, Ana Beatriz, foi escolhida para ser essa pessoa. Ana parou o caminhão no acostamento, ligou o pisca-alerta e se virou completamente para encarar sua passageira. Sua respiração estava acelerada e ela sentia como se o ar dentro da cabine tivesse ficado mais denso. Como você sabe meu nome? Eu nunca disse meu nome para você. Ana estava começando a entrar em pânico. A mulher estendeu a mão e tocou gentilmente o braço de Ana. E, curiosamente, esse toque teve um efeito calmante imediato. Eu sei muitas coisas, Ana. Sei que você perdeu sua mãe quando tinha 16 anos. Sei que começou a trabalhar como caminhoneira porque queria se sentir livre e independente. Sei que você tem medo de compromissos sérios porque não quer decepcionar as pessoas que ama. Ana estava sem palavras. Tudo o que a mulher havia dito era verdade, mas eram informações que ela nunca havia compartilhado com estranhos.
Quem é você? Perguntou com a voz trêmula. A mulher soltou o braço de Ana e voltou a olhar pela janela. Meu nome era Isabela, era professora de História na Escola Municipal de Pedra Branca. Tinha 29 anos quando me casei com um homem que eu pensava que conhecia. A chuva havia parado completamente, e a estrada estava estranhamente silenciosa. Ana podia ouvir apenas sua própria respiração e o som distante de grilos na vegetação ao lado da rodovia. Continue, disse Ana, percebendo que precisava ouvir o resto da história, mesmo que isso a aterrorizasse. Meu marido não era o homem gentil que fingia ser durante o namoro. Na noite do casamento, depois da festa, ele mostrou sua verdadeira face, me agrediu pela primeira vez. Disse que agora eu era propriedade dele e que tinha que obedecer às suas regras. Consegui fugir quando ele adormeceu, peguei o carro e tentei voltar para a casa dos meus pais. Mas ele me alcançou na estrada. Ana engoliu seco, antecipando o final trágico da história. O que ele fez? Perguntou, embora não tivesse certeza se queria realmente saber a resposta. Mas antes que eu continue com o resto da minha história, preciso te fazer uma pergunta, Ana. Você já passou por alguma situação na estrada que te marcou para sempre? Algum encontro que mudou sua perspectiva sobre a vida? Quero que você pare por um segundo e pense nisso, porque o que vou te contar a seguir vai te fazer refletir sobre quantas histórias não contadas existem nas estradas brasileiras. E se você está gostando dessa narrativa até agora, que tal se inscrever no canal? Assim você não perde nenhuma das histórias reais que acontecem nas nossas rodovias. Vamos continuar? Isabela respirou fundo antes de continuar sua história, e Ana percebeu que as mãos da mulher estavam tremendo ligeiramente. Ele me seguiu pela estrada secundária que leva até Pedra Branca. Conhecia meus horários, sabia que eu sempre passava por aquela ponte velha sobre o riacho. Me forçou a parar o carro, me arrastou para fora e Isabela fez uma pausa, como se as palavras fossem difíceis demais para serem pronunciadas. Me jogou da ponte. A queda não foi alta o suficiente para me matar na hora, mas a correnteza me levou rio abaixo. Consegui me agarrar em algumas pedras, mas estava muito ferida para conseguir sair da água. Ana sentia como se estivesse numa montanha-russa emocional. Parte dela queria acreditar que estava sonhando ou tendo algum tipo de alucinação causada pelo cansaço da viagem. Mas a presença da mulher ao seu lado era tão real, tão tangível, que não conseguia negar o que estava ouvindo. Como você está aqui agora? Perguntou Ana com a voz embargada. Levei horas para morrer naquela água gelada. Continuou Isabela, ignorando a pergunta de Ana. E durante essas horas, tudo o que eu conseguia pensar era na injustiça de tudo aquilo. Eu tinha toda uma vida pela frente. Planos, sonhos, pessoas que eu amava. E tudo foi tirado de mim por causa da covardia e da violência de um homem que deveria me proteger. Quando finalmente a vida saiu do meu corpo, eu senti uma raiva tão intensa que me recusei a simplesmente desaparecer. Ana estava completamente absorvida na história, mesmo sentindo calafrios percorrerem sua espinha. E o que aconteceu com ele? Com seu marido? Perguntou. Isabela sorriu, mas dessa vez seu sorriso tinha algo de sombrio. Ah, ele foi muito esperto, voltou para a festa, fingiu estar preocupado quando eu não apareci. Disse para todos que eu havia saído para tomar ar fresco e que provavelmente havia decidido ir para a casa dos meus pais porque estava nervosa. Quando meu carro foi encontrado, ele chorou lágrimas de crocodilo e bancou o marido desesperado. Mas a polícia não investigou? Ana não conseguia entender como alguém poderia sair impune de um crime tão horrível. Isabela balançou a cabeça negativamente. Investigaram superficialmente. Mas ele tinha álibi. Tinha testemunhas que confirmaram que ele estava na festa quando eu desapareci. Ninguém sabia que ele havia saído por alguns minutos. E como meu corpo nunca foi encontrado, oficialmente, eu sou apenas uma pessoa desaparecida. Ana sentiu uma onda de raiva e indignação. Isso é horrível! Como pode uma pessoa fazer isso e ainda ficar livre? Isabela virou-se para Ana novamente. E dessa vez seus olhos pareciam brilhar com uma luz própria. É exatamente por isso que você está aqui, Ana.
Você foi escolhida porque tem um coração puro e porque não é do tipo que ignora injustiças. Preciso que você me ajude a fazer com que a verdade seja conhecida. Ana estava confusa. Mas como eu posso ajudar? Isso aconteceu há 8 anos, e eu nem conhecia você. Não tenho provas. Não tenho como comprovar nada do que você está me contando. Isabela estendeu a mão e segurou a mão de Ana novamente. Dessa vez, Ana sentiu uma sensação estranha, como se uma energia gelada estivesse passando pelos seus dedos. Você pode, porque ele ainda está por aí, Ana. Ele se casou de novo, 2 vezes depois de mim. E adivinhe o que aconteceu com suas outras esposas? Ana arregalou os olhos, antecipando a resposta. Elas também desapareceram? Perguntou com horror. Isabela assentiu gravemente. A segunda esposa se suicidou, pulando de um penhasco 3 anos depois do casamento. A terceira teve um acidente na banheira de casa há 2 anos. Todas mortes muito convenientes para um homem que herda tudo o que suas esposas possuem. Ana estava começando a entender a dimensão do que estava ouvindo. Ele é um assassino em série, murmurou. E ninguém nunca conectou os pontos porque os crimes aconteceram em lugares diferentes e com métodos diferentes. Isabela sorriu, dessa vez um sorriso de aprovação. Exato. E agora ele está prestes a se casar pela 4ª vez. A cerimônia será na próxima semana, em Salvador. A noiva é uma professora jovem, assim como eu era. Ela não faz ideia do perigo que está correndo. Ana sentia seu coração acelerado. A responsabilidade que estava sendo colocada sobre seus ombros era enorme. Mas como eu vou conseguir provar tudo isso? Quem vai acreditar em mim se eu disser que uma mulher morta me contou essa história? Isabela sorriu misteriosamente e apontou para o porta-luvas do caminhão. Abra ali, disse simplesmente. Ana abriu o porta-luvas com mãos trêmulas e encontrou um envelope amarelado que ela tinha certeza absoluta de que não estava lá antes. Dentro do envelope havia fotos, documentos e o que parecia ser uma confissão escrita à mão. Como isso chegou aqui? Perguntou Ana, folheando os papéis com incredulidade. Eu tenho meus métodos, respondeu Isabela. Digamos que os mortos têm acesso a informações que os vivos não têm. Ana examinou os documentos mais de perto. Havia fotos do homem em todas as 3 cerimônias de casamento, certidões de óbito das esposas e até mesmo anotações que pareciam ser de um diário confessando os crimes. Isso é incrível, murmurou Ana. Com essas provas, a polícia vai ter que reabrir os casos. Isabela assentiu, parecendo mais... Mas há uma condição, Ana, disse Isabela, e sua voz ficou mais séria. Você precisa entregar essas provas pessoalmente para a delegacia de Pedra Branca até amanhã às 6 da tarde. Se não fizer isso no tempo certo, tudo vai desaparecer e eu nunca mais conseguirei juntar essas evidências novamente. Ana olhou para o relógio no painel do caminhão. Eram 2 da manhã de sexta-feira, o que significava que ela tinha apenas 16 horas para chegar até Pedra Branca. Mas eu tenho que entregar minha carga em Salvador, protestou Ana. Se eu não cumprir o prazo, vou perder o contrato e ainda vou ter que pagar multa. Isabela tocou novamente o braço de Ana, e dessa vez o toque pareceu transmitir uma sensação de urgência e desespero. Ana, por favor, entenda. Não é apenas sobre minha justiça. Tem uma mulher inocente que vai se casar com esse monstro na próxima semana. Se você não fizer isso, ela vai morrer. Assim como eu morri, assim como as outras morreram. Ana fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria completamente sua vida. Tudo bem, disse finalmente. Vou fazer isso. Mas você precisa me prometer uma coisa em troca. Isabela a olhou com curiosidade. O que você quer? Quero que você me conte como consegue fazer tudo isso. Como você pode aparecer fisicamente, tocar em coisas, colocar documentos no meu caminhão. Isso não é normal, nem mesmo para alguém que já morreu. Isabela sorriu, e pela primeira vez Ana viu um brilho de diversão em seus olhos. Você realmente quer saber a verdade completa? Perguntou. Ana assentiu determinada. Quero sim. Depois de tudo o que já ouvi hoje,
Acho que posso lidar com mais um pouco de impossibilidade. A verdade é que eu não sou a primeira, nem sou a única, começou Isabela. Existem outros como eu, pessoas que morreram de forma injusta e violenta, e que se recusaram a partir sem resolver seus assuntos pendentes. Nós formamos uma espécie de rede, nos ajudamos mutuamente. É assim que consegui reunir todas essas provas. Contei com a ajuda de outras almas que também buscam justiça. Ana estava fascinada, apesar do medo que sentia. E vocês sempre escolhem caminhoneiros para ajudar? Isabela balançou a cabeça. Não sempre, mas frequentemente. Vocês têm uma característica especial. Estão sempre se movendo, conhecem muitos lugares, têm acesso a informações de várias regiões. E, principalmente, muitos de vocês têm corações generosos e não hesitam em ajudar pessoas em necessidade. Ana dirigiu em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia ouvido. E depois que eu entregar essas provas, o que vai acontecer com você? Perguntou finalmente. Isabela olhou pela janela mais uma vez, observando a paisagem noturna que passava. Aí eu finalmente poderei descansar. Poderei seguir para onde quer que as pessoas vão depois que morrem. Estou presa neste mundo há 8 anos, Ana. Você não imagina como isso é cansativo. Ana sentiu uma onda de compaixão pela mulher ao seu lado. Deve ser muito solitário também, comentou. É sim, admitiu Isabela. Mas saber que vou conseguir impedir que outras mulheres passem pelo que eu passei, faz tudo valer a pena. E encontrar você, Ana, me deu esperança de que ainda existem pessoas boas no mundo dispostas a lutar pela justiça. Elas chegaram a um entroncamento na estrada. Ana teria que decidir se seguia em direção a Salvador ou pegava o desvio que levava até Pedra Branca. Sem hesitar, ela virou o volante para a direita, tomando a estrada secundária. Obrigada, disse Isabela simplesmente. Mas Ana pôde ouvir toda a gratidão do mundo nessa única palavra. A estrada para Pedra Branca era mais estreita e cheia de curvas. Ana teve que reduzir a velocidade consideravelmente, especialmente porque ainda havia uma neblina leve que dificultava a visibilidade. Conte-me mais sobre sua vida, pediu Ana, querendo conhecer melhor a mulher que estava ao seu lado. Como era ser professora? Você gostava do que fazia? O rosto de Isabela se iluminou com uma expressão de pura alegria. Ah, eu amava ensinar, especialmente história local. Adorava contar para as crianças sobre os primeiros colonizadores da região, sobre as lendas e tradições. Tinha um projeto de criar um pequeno museu na escola com objetos antigos que os moradores da cidade doassem. Ana sorriu, imaginando Isabela em sala de aula, cheia de entusiasmo e paixão pelo conhecimento. E você, Ana? O que te fez escolher essa profissão? Perguntou Isabela. Ana pensou por um momento antes de responder. Acho que foi a liberdade. Desde pequena eu me sentia sufocada em espaços fechados, em rotinas muito rígidas. Na estrada cada dia é diferente, cada viagem é uma nova aventura. E há algo muito gratificante em saber que você está levando coisas importantes de um lugar para outro, fazendo parte da engrenagem que mantém o país funcionando. As duas mulheres continuaram conversando durante o restante da viagem, compartilhando histórias, sonhos e reflexões sobre a vida. Ana descobriu que, apesar das circunstâncias extraordinárias de seu encontro, ela e Isabela tinham muito em comum. Ambas eram mulheres independentes e determinadas, que não tinham medo de enfrentar desafios e que acreditavam na importância de ajudar os outros. O sol estava começando a nascer quando finalmente chegaram aos arredores de Pedra Branca. Ana estacionou o caminhão em frente à delegacia local, que ainda estava fechada. Vamos ter que esperar abrirem, disse Ana, olhando para o relógio. Eram 5:30 da manhã. Isabela assentiu, parecendo mais tensa conforme se aproximava o momento final de sua jornada. Ana, eu preciso te contar uma coisa, disse Isabela, virando-se para encará-la diretamente. Quando você entregar essas provas e eu finalmente puder partir, você provavelmente não vai se lembrar de tudo o que aconteceu hoje à noite. Ou pelo menos, não vai se lembrar com clareza. É assim que funciona. Os vivos não conseguem carregar memórias muito detalhadas de encontros com os mortos.
Ana sentiu uma pontada de tristeza. Mas eu não quero esquecer você, Isabela. Essa foi uma das experiências mais importantes da minha vida. Você me ensinou tanto sobre coragem, sobre justiça, sobre não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Isabela sorriu com carinho e segurou a mão de Ana mais uma vez. Você não vai esquecer as lições, Ana. Pode esquecer os detalhes, mas o impacto que nossa conversa teve em você vai permanecer. Você vai continuar sendo uma pessoa que para ajudar estranhos em necessidade. Você vai continuar lutando contra injustiças quando as encontrar. Essa é a verdadeira marca que eu quero deixar no mundo. Às 7 em ponto, um policial chegou para abrir a delegacia. Ana pegou o envelope com as provas e desceu do caminhão, mas quando se virou para falar com Isabela, o banco do carona estava vazio. Ana olhou ao redor, confusa, procurando pela mulher que havia passado a noite inteira ao seu lado. Não havia nenhum sinal dela. Ana entrou na delegacia ainda meio atordoada. O delegado, um homem de meia idade chamado Dr. Rodrigues, a recebeu com curiosidade. "Em que posso ajudá-la, senhora?" perguntou. Ana estendeu o envelope, tentando organizar seus pensamentos que pareciam estranhamente embaralhados. "Eu tenho informações sobre alguns casos antigos", disse Ana. "Casos de mulheres que desapareceram ou morreram em circunstâncias suspeitas." O delegado abriu o envelope e seus olhos se arregalaram quando viu o conteúdo. "Meu Deus, de onde você tirou isso?" perguntou, examinando os documentos com atenção. Ana tentou lembrar como havia obtido as provas, mas suas memórias estavam confusas. Alguém me pediu para entregar para vocês. Disse que era muito importante." Dr. Rodrigues estudou os papéis por vários minutos, ocasionalmente fazendo anotações em um bloco. "Senhora Ana, essas informações são extraordinárias. Se forem verdadeiras, estamos falando de um assassino em série que agiu impunemente por quase uma década. Vou precisar que a senhora preste depoimento formal e me conte exatamente como obteve esses documentos." Ana passou as próximas 2 horas na delegacia, tentando explicar uma situação que ela mesma não conseguia entender completamente. Suas memórias da noite anterior estavam fragmentadas, como se ela estivesse tentando lembrar de um sonho muito vívido. Lembrava-se de ter dado carona para uma mulher, de conversas longas, de uma história triste, mas os detalhes pareciam escorregar de sua mente sempre que tentava focalizá-los. 3 dias depois, Ana estava em casa quando recebeu uma ligação de Dr. Rodrigues. "Senhora Ana, eu queria agradecer pessoalmente", disse o delegado. "As informações que a senhora trouxe permitiram que prendêssemos Marcos Antônio Silva. Ele confessou os 3 assassinatos quando confrontado com as provas. A 4ª vítima potencial foi salva. Conseguimos cancelar o casamento a tempo." Ana sentiu uma onda de satisfação e alívio, mesmo não entendendo completamente seu papel em tudo aquilo. "Fico feliz que tenham conseguido prender esse homem", disse. "As famílias das vítimas merecem justiça." Dr. Rodrigues concordou. "E todas elas poderão finalmente ter um fechamento. Os corpos das 3 mulheres foram encontrados nos locais indicados pelos documentos que a senhora trouxe." Após desligar o telefone, Ana saiu para a varanda de sua casa e olhou para o caminhão estacionado na garagem. Sentia como se algo importante havia acontecido naquela viagem, algo que mudara fundamentalmente sua perspectiva sobre a vida, mas não conseguia colocar o dedo exatamente no que era. Tudo o que sabia era que se sentia diferente, mais conectada com um propósito maior, mais disposta a ajudar pessoas em necessidade. Naquela noite, Ana decidiu escrever em seu diário sobre a experiência, mesmo que suas memórias fossem confusas. Escreveu sobre a importância de estar sempre disposta a ajudar estranhos, sobre como pequenos atos de bondade podem ter consequências enormes, e sobre sua crença renovada de que a justiça sempre encontra um caminho, mesmo quando parece impossível. A partir daquela semana, Ana começou a notar mais detalhes durante suas viagens. Prestava mais atenção às pessoas que via nas estradas, especialmente mulheres sozinhas que pareciam estar em situações vulneráveis. Começou a carregar sempre água extra, cobertores e um kit de primeiros socorros,
caso alguém precisasse de ajuda. E você, que está ouvindo essa história agora, já parou para pensar em quantas vidas você pode tocar simplesmente estando disposto a ajudar? Ana Beatriz descobriu que às vezes somos escolhidos para missões que nem mesmo compreendemos completamente, mas que podem fazer toda a diferença no mundo. Se essa história te emocionou de alguma forma, se te fez refletir sobre a importância da compaixão e da justiça, eu te convido calorosamente a fazer parte da nossa comunidade aqui no canal. Inscreva-se e ative o sininho, não apenas para não perder nenhuma das histórias reais que compartilhamos, mas para se juntar a um grupo de pessoas que acreditam no poder transformador da empatia. Deixe nos comentários: você já viveu alguma experiência inexplicável na estrada ou na vida? Já sentiu que foi escolhido para ajudar alguém de uma forma misteriosa? Sua história pode inspirar outras pessoas e criar uma corrente de bondade que se espalha muito além do que podemos imaginar. E me conte também, o que essa história te ensinou sobre coragem e sobre a importância de fazer a coisa certa, mesmo quando não entendemos completamente o contexto. Suas reflexões são o que tornam nossa comunidade um lugar especial, onde histórias reais se transformam em lições de vida que levamos para sempre conosco.